Hashem, esta manhã nós iremos compartilhar com os irmãos aquilo que Hashem gerou no meu coração. A partir da Haftarah, vamos ler a porção do dia, completando com a Haftarah do dia. E o título dessa mensagem, Hashem gerou no meu coração a partir do momento que eu comecei a ler a Haftarah sobre algo que o povo fez e que acontece hoje de uma forma notória. Por que mudamos de ideia? Estamos sempre mudando de ideia. Basta alguém dizer que essa água aqui não é pura nem inodora que você muda de ideia. Opa, alguma coisa diferencial aí? Então nós somos pessoas hoje em dia que mudamos muito facilmente a nossa posição e as nossas ideias. Porque temos aquela concepção de que sempre a palavra ou o ensinamento do outro pode ser melhor. Porém, isso não é uma verdade. Porque quem nos ensina, quem ministra o tempo todo sobre nossas vidas, é o Lua de Adonai. Então, nós quando estamos aqui, ou em outro lugar, ou em qualquer lugar ministrando, nós temos que ter em nós a seguinte posição: penso eu, Sheila. Não vivo eu, mas o Mashiach vive em mim. Então, se o Mashiach vive em mim, não importa o que eu pense, nem o que eu acho, e muito menos que eu fale, importa o que o Lua de Adonai quer ministrar aos nossos corações. Então, nós somos pessoas que hoje somos, desculpe a expressão, muito vulgar, ou melhor dizendo, muito estáveis nas suas convicções, mudam facilmente de pensamentos, porque começam a ter essa ideia de que a outra ideia é melhor. Porém, Hashem, ele não mudou. Então, Hashem é um Deus que, ele, o tempo todo, ele é um Deus imutável. E ele não mudou as suas ideias, ele não mudou as suas promessas, ele não mudou as suas mitzvot, ele não mudou as regras do Mishpatim, ele não mudou os juízos, ele não mudou. O Tanar é o mesmo e a Brit Hadashah continua sendo a mesma. Quem muda somos nós. Nós mudamos a partir de um princípio, irmãos. O pecado jaz à porta. E quando esse pecado bate à porta e nós abrimos a porta para o pecado, nós começamos a mudar. As ideias convictas que nós tínhamos começam a dar lugar para a dúvida. Será que é? Será que não é? Será que Deus está ali? Será que Deus não está? Será que devemos? Será que não devemos? A dúvida, ela é a maior inimiga. Então nós começamos a mudar a partir deste ponto. O pecado bateu a minha porta, eu abri a porta e ele entrou. E entrou cheio de dúvidas, cheio de convicções, cheio de pensamentos. Aí, quem que está falando? É o Lua ou é o homem? É o homem. Porque ele que começa a querer mudar o posicionamento daquilo que Deus determinou desde a criação, desde o Bereshit, até ao último livro da Brit Hadashah. Ele diz que ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, e ele não mudou. E ele diz que nenhuma palavra dele mudou. E aquele que tira ou acrescenta é anátema. Então nós temos que hoje, mais do que nunca, para que nossos nomes permaneçam escritos no livro da vida, temos uma posição de buscar
a santidade cada dia mais e mais e matar o homem. Esse homem que está em nós, ele vive uma milícia. Ele guerreia todos os dias contra o seu eu, contra a sua vontade, contra as suas características, porque nós somos pessoas que carregamos características boas e características ruins. Porém, se nós queremos ser essas criaturas que ao olhar elevam ao trono da glória como um cheiro suave e agradável, um perfume às narinas de Hashem, eu tenho que matar o meu eu. Não é a Sheila que está aqui, é uma serva, porque nós viemos com Yeshua para servir. Então, por que mudamos de ideia? Mudamos porque começamos a pecar além do que devíamos, vamos dizer assim, porque pecamos todos os dias. Mas todo pecado começa a mudar o nosso posicionamento, a nossa fidelidade para com Deus, para com a sua palavra, aí nós começamos a mudar de ideia. E aí que eu chamo de uma, você sabe o que é uma linha tênue entre o certo e o errado? Está muito próxima da outra, é uma linha tênue. Ou eu posso decair para o lado errado, ou eu posso decair para o lado bom. Então nós vivemos numa linha tênue. E eu preciso me manter no equilíbrio para não decair. Então o Senhor diz que basta o homem estar em pé para ele cair. Só estar em pé. Então temos que ter muita vigilância. Irmãos, a Satã e seus chedins não pensam em parar nem um instante de nos tentar. Quando fazemos a oração do Ave Maria do nosso Pai, nós dizemos ali, livra-nos do tentador. Deixa eu falar. Livra-nos do tentador, porque dia após dia, dia e noite, ele nos tenta para mudarmos de ideia, para sairmos da posição da qual Hashem nos chamou para estar, para permanecer, até que ele retorne ao nos livre. Eu não posso viver uma vida sem uma personalidade firmada. Se Deus falou comigo assim hoje, alguém amanhã diz para mim algo diferente e eu mudo? Não, eu tenho que viver dentro de uma linha tênue, firme com o Senhor. Então o Mishpatim regulamenta a conduta entre o homem e seu semelhante. Como é que eu me conduzo com meus semelhantes? Como é que eu me comporto com meus semelhantes? O Senhor diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos amar como a nós mesmos? Nós vivemos uma geração de egoístas. Vivemos uma geração que só pensa no seu umbigo. Vivemos uma geração que não quer compromisso. Vivemos uma geração que não se importa mais com os princípios de Hashem. Uma geração que está preocupada em viver a sua própria vontade e decidir a sua cabeça conforme também a sua vontade. E aí é que está, o pecado já a porta. E aquele que abre a porta para esse tentador vai passar por essas mudanças e vai decair na fé, vai cair na tentação e vai virar de ideia. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta na nossa vida em relação à comunidade e ao semelhante. Adonai, ele entregou aos judeus os 10 mandamentos, os 10 palavras, lá no Monte Sinai, e no fim deste dia, ele ensinou, falou a Moshe os Mishpatim, as regras. Tem mandamentos, tem regras, tem juízo. Quando você lê essa porção e vê o detalhe dessas regras, será que a gente se vê na imagem dessas regras? Será que eu me coloco diante delas? Será que eu primeiramente conheço elas? Primeiramente eu tenho que conhecer. Quais são
temos regras positivas, leis positivas e leis que são também negativas. Quais são elas? Será que eu tenho me importado em querer entender no profundo, sem adentrar a conceitos que me desviem da Torá, da Taná, em conhecer quais são as regras de Deus? Pois aqui nós vemos essa situação de mudar de ideia, porque eles deixaram de cumprir uma regra. Uma regra que Deus determinou com muita claridade, que não é para ninguém mais ser escravo. E eles quebraram essa regra. Então, a gente começou a ensinar as mishpatim para Moshe ensinar o povo, transmitir a eles. Quando eles estavam ali lá acampados em Mara, lembra das águas amargas? Ali o povo já começou a botar suas manguinhas, né, vamos dizer, ou garrinhas de fora. Moshe, trouxe-nos para o Egito para a gente passar sede. Irmãos, basta apertar o calo, todo mundo ronroleia todo. Ninguém consegue olhar para trás, vamos dizer assim, trazer à memória a condição que nós estávamos, a condição para a qual Deus nos transportou sem merecer. Ninguém consegue olhar e ver quantas maravilhas o Senhor já vem fazendo, quer fazer mais, porém Ele diz: vou testá-los, tenho que testá-los. Será que realmente eles merecem? Vou testá-los. Então, antes mesmo da outorga da Torá lá no Monte Sinai, o Senhor já começou a ensinar o povo, e o povo já começou a reclamar. E quem a reclamação vem em cima de quem? Do líder. Aquele que via: Moshe, você que é culpado, você tirou eles do Egito para passar sede, tirou eles do Egito para passar fome. O líder é sempre culpado. Mas ninguém põe-se no lugar do líder. Não põe-se no lugar de agradecer tudo que foi feito, por ele ter sido levantado para ser aquele que representou ali, aquele que libertou o povo do Egito. Yeshua, ele fez o papel de Salvador. E aí, ele começou ali em Mar, o povo começou a reclamar de água, e aí Moshe, sabiamente, como faz o líder que teme a Deus: Eterno, o que a gente faz? Como é que eu resolvo essa causa? E o Eterno vai dizer. E ele vai lá, toca nas águas, porque de margas elas vão se tornar doces. E foi o que aconteceu. Aí o povo, o Senhor disse que ele já estava testando como o povo reagiria. Então, irmãos, parte-se do princípio que todos nós, dia a dia, como está registrado no livro de Apocalipse, que os livros estão registrados nos nossos dias, nos livros. Está tudo escrito. O que eu fiz ontem, anteontem, depois de ontem, e todos os dias dos meus 62 anos estão registrados nos livros. O que eu fiz cada dia da minha vida. E tem um livro, que é aquele que está, se o meu nome não estiver lá, eu já estou julgado. Então, irmãos, nós temos que entender que a nossa vida toda, desde quando nós nascemos, nós passamos por testes, por provas, ensinamentos, somos moldados, somos vasos para ser moldados nas mãos do oleiro todos os dias da nossa tão curta vida nessa terra. Então, tudo começa assim, como nós lemos em Êxodo, capítulo 21, 1. Estes são os estatutos que lhes proporás. Foi isso que o Senhor falou. Você vai propor a eles os meus estatutos. Primeiro verso, o Senhor diz: a palavra estatutos é mishpatim, e que significa justiça, ordenança, costume, maneira. A palavra sempre se relaciona com julgamentos realizados numa base correta.
uma base de honestidade, uma base de justiça. Então, tudo que Rachel começa a falar aqui nessa porção de Estatim são regras que vão, irmãos, de regras de uma vida sexual santa a uma vida financeira santa. Olha, são vários detalhes. Se nós formos pregar regra por regra, irmão, quanto tempo nisso? Vamos ter que ficar dias e dias aqui para falar de cada regra. E colocar, você está fazendo isso? Você está fazendo essa regra? Você está cumprindo essa regra? Então, o Senhor nos ensina que a gente tem que ler, observar e colocar em prática, porque elas são justas. Então, a palavra sempre vai relacionar isso. E lá em Timóteo, nós vamos para a última sessão, capítulo 24, a partir do verso 3. O povo, depois de ouvir todas essas regras que estão aqui escritas, aí lá no versículo 3, diz assim, vamos ler a partir do verso 3. Moshe foi e contou ao povo tudo que Adonai dissera, incluindo todas as regras. Aí o povo respondeu com uma só voz: obedeceremos cada palavra dita por Adonai. Irmãos, nós aprendemos que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu, tudo que é liberado na terra também é liberado no céu. Então foi liberada uma palavra de que tudo que Adonai falou, nós obedeceremos. E cada vez que nós abrimos a Torá e estudamos e declaramos, nós estamos fazendo isso. Nós nessa manhã estamos declarando que está sendo liberado essa palavra. Então não amando ela, estamos liberando aqui na terra para ela ser liberada no céu sobre nós. Então isso é muito sério, irmãos. E aí ele vai dizendo que veio Moshe para isso, e aqui há uma resposta positiva do povo sobre aquilo que Adonai lhes disse. E eles concordaram espontaneamente em obedecer e praticar as mitzvot do Senhor. As 10 palavras estão ali, mas e os outros 613 regras e leis? Não são 613? 10 palavras, mais as leis. Então, é um conjunto que não dá para fragmentar. Tem leis morais, tem leis orais e várias leis. Mas que nós precisamos colocar ela em entendimento na nossa mente para que a gente possa ser freado. Para isso nós temos uma lei do trânsito. Se a gente não entender o que a lei do trânsito nos ensina, nós vamos sair igual uns loucos desenfreados. Bater um no outro, não quer nem saber, minha vez, não respeita sinal, não respeita as placas, não respeita as faixas, porque tem pessoas que acham que pode pegar um veículo ou uma motocicleta e não está desrespeitando as faixas, os sinais, as placas. O fim desse, irmãos, da vida é curta, porque lá na frente eles vão se abalroar com o rio. E a vida geralmente acaba muito rápido. Então, leis foram feitas para a gente frear, para nos frear das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas ideias humanas. O próprio homem hoje, na tecnologia que ele criou, por exemplo, a inteligência artificial. Eu tenho oportunidade de, às vezes, conversar com a inteligência artificial. Mas eu vou jogando situações, não para que ela fique me influenciando, mas que eu possa provar o que ela pode me dar. E eu vou concordar ou não. Mas a própria ciência já entendeu que é perigosa. Que a inteligência artificial é perigosa, porque ela está dominando a sua inteligência. Ela está tomando lugar da sua inteligência. E quando você deixa uma máquina
tomou lugar da sua inteligência, você se tornou pior que o robô. Você é um nada. E nós não temos que ser nada. Nós somos feituras feitas, imagem e semelhança de quem? De Shedim ou do Adonai Erra? Nós fomos feitos semelhantes a Adonai, a sua inteligência, a sua imagem. Então a minha inteligência jamais pode ser rendida a uma máquina que também não funciona sozinha. Se você pensa que a inteligência artificial trabalha sozinha, vocês estão muito enganados. Ali tem demônios que se infiltram. Se você conhece um pouquinho de libertação, você vai entender que demônios se agarram nas coisas e tomam posse daquilo que lhe é permitido. E ali eles manipulam máquinas, coisas, roupas, marcas, tudo que envolve uma apresentação a eles, eles dominam e fazem e manipulam como querem. Agora há pouco mesmo, passando aqui no meu celular, aí mostrando uma imagem de uma pessoa dançando lá nessa festa aí da carne, e ela começou a dançar, daqui a pouco caiu no chão, já levantou, possuída pelo aquele demônio. Aí a pessoa lá já está possuída. Como é que ele sabe? Então você vê que todo aquele que tem portas abertas, que não tem freio na vida, que não tem temor de Deus, o pecado jaz à porta e as maldições entrarão e dominarão suas vidas. E para isto, hoje as pessoas estão negando a verdade. Não querem ouvir mais a verdade. É muito fácil dizer, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Você conhece? Conhece a verdade? A verdade de Deus, do Criador, dos céus e da terra, de tudo que existe. Você conhece qual é a verdade de Deus? Porque quem conhece a verdade de Deus, gera no seu espírito temor. Não vai pecar deliberadamente. Porque pecar pecamos todos os dias. O Senhor diz, basta cada dia seu mal. Mas não pecado que te leva para a morte. Porque quando eu quebro a lei, os mitzvot do Senhor, as mitzvatim do Senhor, aí o juízo eterno, eu estou pecando para a morte. E o Senhor diz na sua palavra que por esses eu digo que nem orem. Nem orem, porque se não houver arrependimento, está perdendo seu tempo orar. Porque o pecado é para a morte. Então Hashem, ele não mudou. Porém, o homem, ele muda. O testemunho entre eles selou um pacto nesse momento com o Eterno. Israel fez ali um pacto. Então tomou Moshe o sangue de animais, como ele fala aqui no capítulo 24, versículo 8, e ali fez uma aliança. O que Yeshua também fez conosco, mediante o Pai, nos religou, derramando o seu sangue naquele madeiro. Aleluia! Pois o sangue nos fala sobre uma morte substitutiva. Aleluia! Assim o Eterno entrega a Moshe os mandamentos que se tornariam essas palavras normativas para o povo de Israel, enquanto houvesse obediência, enquanto houvesse obediência a estas palavras, eles receberiam as bênçãos das promessas. Então, promessas e bênçãos vêm se eu permanecer fiel, se eu permanecer obediente. Assim como o Senhor já falou, bênção e maldição eu te proponho. Qual vais escolher? Ele ainda diz, eu digo para que tu escolha a bênção e não a maldição. Mas muitos têm ido pelo caminho, desejando
dizer assim, escolhendo maldições. E acham que não vai acontecer nada. A palavra já nos diz que o povo hoje, por não vir sobre si o juízo na hora, a pessoa continua pecando. Vai pecando, vai pecando, vai pecando. Ah, não aconteceu nada, então está tudo certo. Tem certeza? Pois é. Está enchendo, né? Está enchendo. A hora que o cálice do pecado transbordar e o Senhor disser basta, aí é tarde. Então, por que não refletir e procurar entender que Deus é um Deus imutável, que Ele não muda e aquilo que Ele determinou será? Aleluia! Glória a Deus! Então, Moisés entregou os mandamentos ali para o povo, e enquanto houvesse obediência, a promessa se cumpria. Porém, quando a obediência faltou, ou faltasse, eles seriam então perseguidos e maltratados pelos seus inimigos. E tudo isso faz parte do pacto, do acordo firmado entre o Eterno e seu povo. Então, por que mudaram? Conviva-se a Bíblia lá em Jeremias, capítulo 34, que adaptará dessa leitura pelo espatinho. A partir do verso 11, vamos ler até o 16. Eu vou ler aqui na linguagem da Bíblia tradicional. Fala assim: mas depois se arrependeram. Eles se arrependeram, mudaram de ideia. Lembra quem fez isso? Faraó fez isso. Liberou o povo depois de uma trágica situação da livre a morte dos primogênitos. Aí ele libera todo mundo numa forma, num momento emocional, e olha para trás. Não. E eu liberei, como que eu pude ter liberado? Ele foi influenciado pelos seus conselheiros. Ele é o poderoso. E aí, eles se arrependeram, fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido, que eram escravos, e os sujeitaram por servos e por servas. Aqui ele está destacando essa regra, que o Senhor diz: libera, vamos xeritar, libera. E eles não liberaram, fazeram voltar. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais, no dia que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás, mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Não há muito havias voltado a fazer o que é reto perante mim, apregando liberdade, cada um ao seu próximo, e tinhas feito perante mim aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo, a cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas de novo. Então, você vê, eles mudaram. Não, peraí, eu liberei os meus escravos, como assim? Como que agora eu vou manter minha produtividade na minha lavoura, na minha casa, os meus criados? Como que eu vou manter? Eu que vou botar a mão lá para trabalhar? Não. E assim fazemos hoje também, irmãos. Não, como que eu vou fazer isso? Não, Senhor, não vou liberar ninguém nada. Lá em Êxodo 27 diz que nós não podemos tomar o Deus em vão. Nós estamos falando que o nome de Deus está sendo levado em vão nessa hora, porque estamos profanando o que Deus falou
não é? Não pode ser mudado. Estamos profanando o nome do Senhor. Porém, o Senhor diz que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Pensa que é só falar o nome de Deus, que é levar o nome dele em vão? Não. Principalmente quando nós levamos a revelia as suas regras, os seus mandamentos. Estamos levando o nome de Deus em vão. Deus, não é bem assim. Peraí, Senhor, vamos resolver isso aqui? Não é bem assim. Você está profanando, está levando o nome de Deus em vão. Então não fica só com medo de ver e olha para quem não fica com medo. Pior é o que te faz. Sem temor, sem responsabilidade, sem honra. É aquilo que Deus determinou para o homem e ele não cumpre. Aleluia. Então ele fala lá no versículo 17 e 18: portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para pregoardes a liberdade a cada um a seu irmão, a cada um a seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor. Olha a liberdade que Deus apregou: para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Já parou para pensar nisso, irmão? Em seu espetáculo para os povos, para as pessoas? Isso vem, melhor dizendo, a partir do nosso testemunho. As pessoas que estão à tua volta, como elas estão te vendo? As suas ações, como estão sendo vistas? Nós estamos trazendo vergonha ao nome do Eterno. Estamos trazendo para nós espada, porque nós estamos levando o nome de Deus em vão, ao escândalo, à vergonha, a partir de nossas ações, das nossas atitudes. Isso é sério. Então é melhor ouvir, mas falar menos. E ter cuidado com as nossas ações. Então diz que a liberdade que ele estava pregoando era espada, peste e fome, para que cesais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram frente a mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das suas porções. Então, amados, é sério. Nós gostamos de ouvir palavras maravilhosas, nós gostamos de ouvir que Deus perdoa, nós gostamos de ouvir que nos converter, nos arrepender, a cura vem. Amém. Mas se nós não tivermos uma caminhada em obediência a essas regras, do que adianta? Eu peço perdão hoje, caiu amanhã. Peço perdão hoje, me converto hoje e erro de novo amanhã. É porque não está solidificado em mim. A palavra não está escrita no meu coração. Porque quando ela está escrita no meu coração, ela gera temor em mim. E eu não vou desejar peste, nem fome, nem maldição sobre minha vida. Ela está escrita aqui. Então, todas as vezes que minha carne desejar pecar, errar, a palavra está escrita dentro de mim, ainda que haja uma luta entre o homem interior e o homem exterior, eu vou temer. Então, isso aí é uma escolha nossa, irmãos. Deus não vai criar a goela dentro de ninguém. É uma escolha. Eu que escolho. Então, na Brit Hadashah, em Mateus 7,2 diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então é aquela lei, dente por dente, olho por olho. Como é que você está julgando? Como é que você está medindo? Deus está olhando tudo. Nós, eu sempre digo, nós somos sementeiras, nós somos aqueles que plantam
Se eu plano coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu plano coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Então, à medida que eu julgo, também serei julgado. É uma lei, irmãos. Não tem como fugir dessa lei. Como é que eu estou me comportando nesse fim do tempo? Irmão, estamos no fim do tempo. O mundo está totalmente entregue ao espírito desse mundo. Estão entregues, estão negligenciando, pasmem, aqueles que se dizem que um dia aceitaram o Mashiach, estão se entregando às concupiscências dos olhos, à concupiscência da carne, à soberba da vida. Onde está escrito isto? Não, apóstolo Paulo. Então estão se entregando, irmãos. Cadê o temor? Foi embora. Foi embora o temor. Estão entregues. Porque o juízo não acontece na hora. Você que pensa. Quanto menos esperar, vem vai te amaldiçoar. Doença, perda de emprego, perda de bens, perda de filhos, casamento destruído, doenças para a morte. Quando você menos se esperar, o mal vai bater a porta. Porque Deus é justiça. Ele nos diz que visita com a espada, ele vai visitar. Então ele diz para aquele que anda em obediência, para este a promessa se cumpre. Para aquele que não anda em obediência, ele diz: eu vou libertar, mas vou libertar com a espada. Para que também, olha, você vê que isso é bondade de Deus, tá? Porque se ele quer te libertar por meio da espada, é porque ele ainda espera que você gere arrependimento. Que haja arrependimento, porque o final dessa caminhada, depois da morte, não tem mais jeito. O fim de uma vida sem uma Mashiach é a condenação eterna. E só fala de desobediência, só fala de destruição, é o que vai te salvar. Se eu não conheço as leis que me salvam, eu estou condenado. Se não há quem fale, como saberão? Não é assim que diz? Se não fala, como ouvirão? Se não pregou, como saberão? Então nós temos que estar atentos que enquanto é dia, ainda há oportunidade de ouvir e de voltar ao primeiro amor. Não mudar de ideia, mas voltar ao primeiro amor. Voltar àquele que tudo tem feito. E assim, ele diz também em Gálatas 6,7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem ceifar, ou semear, melhor dizendo, isso ele também ceifará. O que você tem plantado na sua vida? Egoísmo, avareza, mentira, vaidade, soberba? O que você está plantando? Você vai colher. Em Deuteronômio 28:64 diz que o Senhor espalhou todos os povos e espalhará de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conhecem. O que aconteceu com Israel após eles continuarem nessa posição de pecado? Foram espalhados pelas nações, começaram a servir outros deuses, fizeram assimilação com as mulheres das outras nações, assimilaram-se com seus deuses. E o que isso trouxe para Israel? Hoje, até hoje, os inimigos estão contra e, entre aspas, vencido Israel. Quantos mortos? Por quanto em quanto tempo, de quanto em quanto tempo a gente tem permitido a espada? Basta dizer ou lembrar o que aconteceu no último 7 de outubro de 23. Olha a espada. Deus permite para que ainda haja arrependimento. Deus está permitindo para que ainda haja um retorno.
porém machuca, mata, tira a vida, dói. Mas parece que não muda, não só Israel, mas tudo que se diz, entre aspas, eu sou filho de Deus, não é mesmo? Você conhece a lei de Deus? Você conhece as regras de Deus? Aí fica a pergunta. Então, a partir do momento que mudamos a nossa posição em deixar de obedecer às leis do Eterno, as consequências são certas. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, ou depois de amanhã, mas chegar lá. Tão certo como o ar que a gente respira, que pode parar. Tão certo. Chegará. Então, o ponto é hoje, o Senhor está sempre dizendo, o ponto ainda, Ele tem permitido continuar dia, noite, as estrelas, os luminares para as estações, enquanto Ele tem dito que Ele mantém essa promessa, a promessa para Israel, a promessa para as nações. A promessa, enquanto estiver tendo dia, noite, a promessa. Mas se a gente não aproveitar esse tempo, o dia que o sol escurecer e que não houver luz, acabou. Aí serão dias de profundas angústias. Angústias como nunca houve. Porque ele diz que aquele dia, nunca houve um dia como aquele dia. Então a gente tem que acordar, gente. Olha, os dias de hoje, eles geram ânsias na gente. O pecado hoje das nações, do mundo, gera ânsia. Porque gera sem piedade. O Senhor é um Deus poderoso, terrível e temeroso. Então, por que estão fazendo pouco caso dele? Porque ele não está falando nada? Estão fazendo pouco caso porque nada está acontecendo? Acham que uma intempérie de vento, de tsunami, ciclone, isso é normal, vem e volta. Mas vai ter uma hora que não vai parar. E vai vir para sentar. E aí, quem está preparado para esse dia? Ele acabou de dizer aqui que as promessas serão para aqueles que obedecerem, certo? Então, não devemos empurrar a palavra, esta palavra, para debaixo do tapete. Tem muita gente empurrando como se fosse um lixo, algo antiquado. Já até tem uma nova Bíblia ali, produzida. Uma nova Bíblia produzida segundo os pensamentos dos homens. Vamos empurrar isso aqui para debaixo do tapete. Isso aqui é lixo. Vamos mudar alguns parâmetros. Vamos fazer coisas que estão de acordo com os dias que vivemos hoje. Você está atento a esses sinais? Está atento à movimentação do anticristo, que em breve se manifestará, o homem da iniquidade? E é assim, irmãos, para debaixo do tapete está empurrando. Porém, o pecado jaz à porta, como ele falou lá em Bereshit 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Pecado, tentação, está ali batendo na tua porta. Cumpre a ti dominar. É você que tem que fazer. É você que tem que dizer: para, em nome de Yeshua. Sai, em nome de Yeshua. Não receba, em nome de Yeshua. Já foi dada a autoridade. Ele nos deu para pisar serpentes e escorpiões toda a autoridade. Você recebe se quiser. Você aceita se quiser. Ele não vai fazer o trabalho que você tem que fazer. Então, tem que prestar atenção. Aí em Jeremias 34:20 ele diz: eu os entregarei a seus inimigos, aqueles que procuram sua vida. A sequência de maldições será inevitável, irmãos.
ele entrega. Ah, não quer obedecer? Está aceitando as tentações, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne? Então será inevitável as maldições sobre a tua vida. Jeremias 33, 25 e 26, como eu disse antes, se a minha aliança com o dia, como eu falei, e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também, olha o que Deus diz, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque eu vou lhes restaurar a sorte e deles eu vou me apegar. Então, quando houver essas leis fixas, o Senhor, ele se apegará daquele que obedecer a sua palavra. Jeremias 31, 37 diz: assim diz o Senhor, se pudesse ser medido os céus lá em cima e soldados os fundamentos lá da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram. Como não tem como medir os céus acima, nem embaixo da terra, então a promessa ainda permanece. A promessa permanece para todos os povos, para Israel e para todos os povos. Mas quem quer estar inserido nessa promessa? Conclusão: o fato de mudarem de ideia não invalida a aliança que Hashem fez com seus servos. Não vai invalidar. Hebreus 10, de 35 a 38, nos exorta: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandoneis a minha lei, porque nela vós tendes galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, irmãos, retroceder, dar de ideia, olhar para trás, o Senhor não terá prazer na tua alma. Cabe a nós buscar enquanto se pode encontrar. Cabe a nós buscar enquanto se pode achar. Amém? Hashem possa ser, por cada um de nós que estamos, com você que nos assiste, você receba também a sua barajá, a sua vez. Amém. Em nome de Yeshua, o Messias, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe e que o adiantado. Shabbat. Shalom. Para você. Vem para outro.